Pessoal, bom dia. Começando o Morning Call da BlackBerry hoje, dia 10 de maio, sexta-feira. E antes de começar o anúncio aqui do que aconteceu no mercado, eu queria dizer para vocês que segunda-feira a gente está estreando o serviço da mesa de renda variável. A gente passou o último mês inteiro elaborando como seria esse modelo de negócio de renda variável e ele entra em atividade na segunda-feira. Essa mesa de renda variável vai ter o foco para o investidor que está procurando algumas operações diferentes, né, algumas oportunidades no mercado que, muito por conta de oscilações ou grandes divergências, a gente tem possibilidade de geração de alfa, tirando as estratégias de buy and hold. E segunda-feira a gente começa essas oportunidades, terão alguns tipos de oportunidade, a gente vai estar apresentando para vocês já na segunda quais são elas, tá? Tem um leque de estratégias que vão ser geradas para se chegar nos resultados. Então vamos lá, começando aqui nas notícias, a gente vê as bolsas globais operando em território positivo, apesar dos Estados Unidos ter elevado as tarifas para 25% sobre 200 bilhões de dólares em produtos chineses. Tá? Isso reiterando que estariam estudando a implantação de 25% sobre outros 325 bilhões de dólares importados pelos Estados Unidos da China, e a China, naturalmente, disse que retalharia tais aumentos. Na nossa visão, a alta de hoje pode ser justificada pelo fato da rodada de negociações entre Estados Unidos e China, marcada para hoje, ter sido mantida, tá? Enquanto Trump sinalizou que há espaço para negociação adiante, trazendo algum tipo de esperança para um acordo comercial entre os dois. Em linha com essa leitura que a gente vem fazendo, alguns economistas vêm destacando essa semana que a guerra comercial não tem nenhum tipo de vencedor. A China preocupada com o seu crescimento e o Trump de olho nas eleições de 2020. Apesar da volatilidade, China e Estados Unidos devem eventualmente chegar a algum tipo de consenso, tá bom? E agora, muito importante, no Brasil, trazendo um pouco para o macro Brasil, o destaque de hoje fica por conta da pesquisa da XP e PESP de maio, tá? Que mostrou uma aprovação do Bolsonaro, que a aprovação do Bolsonaro ficou estável em 35%, no entanto a desaprovação do presidente subiu de 26% para 31%. Lembrando que todo esse tipo de resultado tira um pouco do capital político do presidente eleito. Em relação à reforma da Previdência, 62% dos entrevistados reconhecem a necessidade de mudança nas regras de Previdência no Brasil. Na parte das empresas, a Vale reportou ontem seus resultados do primeiro trimestre e atualizações sobre Brumadinho. O grande foco ficou na provisão de 4,3 bilhões de dólares, sem ainda considerar danos ambientais e coletivos, o que deve afetar negativamente o mercado e pesar sobre as ações hoje. A Suzano anunciou resultados mais fracos, mas no geral em linha com consenso. Apesar disso, o foco agora está nas potenciais atualizações que possam vir hoje da teleconferência de resultados, no que se refere ao anúncio de corte de produção de 1,5 a 1,9 MT e planejamento de volume a ser vendido pela companhia. À medida que essa iniciativa deve dar suporte a uma recuperação de preços por parte da celulose mais rápida do que o esperado. Então tem que ver se não vai fazer um contraponto aí o aumento do preço da celulose contra a diminuição da produção. A B2W reportou um resultado fraco em termos de crescimento de venda online de 15% ano contra ano no primeiro trimestre de 2019, impactado negativamente pelas vendas de e-commerce após o fim do benefício fiscal sobre alguns produtos da Lei do Bem. Do lado positivo, o marketplace continua apresentando um crescimento sólido e a geração de caixa continua a melhorar. Por último, as lojas americanas tiveram um resultado abaixo do esperado, lembrando que a Páscoa nesse ano ficou no quarto mês do ano, o que em geral, na base de comparação, em 2018 ficou em março. Então a sazonalidade de Páscoa tem que ser um objeto de observação, mas as vendas de mesmo as lojas, quando a gente ajusta por esse resultado, veio com um crescimento bem mais fraco, de 4,9% ano contra ano, contra 8,5% de crescimento nos 4 primeiros meses de 2018. De novo, ressaltando, a Páscoa é um evento muito importante para lojas americanas e por isso a gente faz esse ajuste para fazer essa análise. Considerando o primeiro
trimestre de 2019, o EBITDA somou 386 milhões de reais, com queda de 20% no ano contra ano, mas ressaltando que essa queda, de novo, não inclui o efeito Páscoa, né? No ano passado a Páscoa ficou no primeiro trimestre, nesse ano não ficou. Então, fazendo esse ajuste, a companhia afirma que o crescimento do EBITDA foi de 7,3% ano contra ano. O resultado deve ser bem misto, talvez com um viés negativo para lojas americanas. A B3 reportou resultados muito fortes. Lembrando que B3 é a favorite story aí para a área de financials, tirando bancos, né? É o top pick desse setor, com recorde no volume de ações. Tá? A receita líquida da companhia foi de 1,4 bilhões de reais, acima das estimativas da XP e do consenso, e o EBITDA ajustado foi de 970,8 milhões de reais, a margem de 70,4% ficou 2% acima da XP e 3,4% abaixo do consenso, mais uma vez com resultados muito fortes, volumes robustos, e lembrando que essa ascensão ao mercado de capitais e a transferência das atividades bancárias para o mercado de capitais favorecem B3, que é um monopólio natural. Em debênture, a companhia também captou 1,2 bilhões de reais em debêntures no mercado local e atingiu um endividamento de 1,2 vezes dívida líquida EBITDA, abaixo do guidance, que era 1,5. Então, lembrando, um nível de alavancagem baixo para uma companhia que tem uma geração forte, uma margem muito forte de EBITDA. A gente continua muito positivo com o B3. Pessoal, eu fico por aqui. Segunda-feira a gente traz algumas novidades. Um abraço a todos. Tchau, tchau.